Olá, estamos aqui novamente para dar seguimento ao curso de formação em acompanhamento terapêutico do Atenda. Estamos ainda no módulo Fundamentos Clínicos do Acompanhamento Terapêutico e hoje será a aula 3, apontamento sobre o pai na psicanálise, um avanço teórico e uma indicação clínica para o tratamento possível das psicoses. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria comentar é essa questão aí, o tema do pai e a sua relação com a psicanálise, né? É um avanço teórico sustentado aí pelo Lacan por ocasião também do seu retorno a Freud e pensar a relação aí, né, desse tema, né, o pai, melhor dizendo, o nome do pai como uma função, portanto a função paterna, né, e a incidência da função paterna no drama edípico para pensar as escolhas do sujeito diante da angústia da castração. Vou explicar. Bom, então, estava dizendo para vocês ainda nos nossos preâmbulos aqui, vamos pensar o complexo de Édipo, conforme essa indicação aí do Lacan, desde a função materna e a função paterna. Nesse sentido, quando eu uso a palavra função, inicialmente quero marcar algo que a gente já conversou aqui na aula anterior, essa questão de não biologizar o complexo de Édipo. Lembram que eu fiz aí uma crítica às fantasias prototípicas, essa noção, né, do prototípico como uma herança herdada filogeneticamente? Sempre isso, tá, pessoal? Né? É quase um mantra, costumo brincar assim. Quando Freud ele lança a mão, faz uso do recurso da biologia para justificar as suas argumentações, ele, Freud, acaba tropeçando. Né? Então, a ideia de função é um pouco, é algo que a gente pode, então, usar nessa direção da desbiologização do Édipo, né? E com isso também o Lacan levando à radicalidade a sua argumentação, mantendo os preceitos psicanalíticos. Bom, o Lacan também, acho que é importante situar isso historicamente, ele está ali em um debate importante com os seus colegas pós-freudianos, sobretudo os ingleses e os americanos, né? E aí o Lacan propõe, no seu posicionamento diante deste debate, né, a retomada aí da questão da função paterna, né, no cerne da experiência psicanalítica. Isso para mim é muito importante, eu acho que tem desdobramentos importantíssimos de uma maneira geral na questão aí da psicanálise, né, e a gente vai seguir esse percurso aqui neste momento. Tá? Entrando já na questão aí do nome do pai como uma função, né? A função paterna, né? Há algo aí que eu comento no eixo aí do livro e da tese, essa questão aí do nome do pai como uma nomeação, né? Uma articulação ao nome próprio. Quer dizer, nesse sentido, né, acho que é importante marcar essa questão, se instaura aí na pura semelhança a pura diferença. Vamos lembrar, primeiro tempo do Édipo, mãe e bebê, né, função materna e bebê, o bebê se constitui como um objeto que complementa o desejo materno, vou falar disso melhor ainda hoje, né, e aí se instaura a pura semelhança. Né? Quando vem a função paterna, né, se produz aí, né, essa possibilidade, né, da pura diferença se sobrepor a essa pura semelhança. E aí tem essa questão do prenome também, né? E nesse sentido há uma dessexualização do pai de Freud, o pai do Totem Tabum, e abre-se também uma perspectiva entre a relação, né, na relação entre a função paterna e a sublimação.
né? É isso que eu queria colocar para vocês, como ponto de partida para a gente conversar a respeito aí das nossas posteriores elaborações. Então vamos lá. A gente vai agora pensar os três tempos do Édipo em conformidade com aquilo que Lacan propõe no seu retorno a Freud. Então, aquela aula que a gente teve, a aula passada, Freud, a paranoia, a gente propôs aqui uma leitura, uma articulação possível para problematizar a estruturação da subjetividade em Freud. E agora a gente vai falar de Lacan, pensando então os seus três tempos do Édipo, ou a sua proposta, né, de aprofundamento daquilo que a gente já aproveitou, já resgatou com relação ao Freud, né? Então, aquilo que vimos em Freud é a proposta lacaniana de pensar a estruturação da subjetividade em Freud, ou seja, o modo como Lacan, com a sua lupa, vai reler o Freud. E agora a gente vai aprofundar essa discussão para problematizar os três tempos do Édipo, lembrando que isso é importante porque vai nos ajudar a pensar futuramente as questões próprias do acompanhamento terapêutico com a paranoia, né? Sobretudo na questão aí de uma articulação entre a constituição do sujeito do inconsciente e as questões específicas do manejo, da transferência ou da técnica, ou de uma teoria da técnica no acompanhamento terapêutico. Então a gente vai falar desses três tempos do Édipo, pensar então que vamos fazer um paralelo da neurose, do Édipo na neurose e o Édipo na paranoia, tá? Como questões aí que se aproximam, mas também se diferenciam. E também vamos aí fazer algumas considerações preliminares, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de marcar, pensar que a gente pode caracterizar as estruturas clínicas como fenômenos de linguagem. Na neurose, a gente tem duas figuras de linguagem por excelência, a metáfora e a metonímia. Metáfora, aquele homem é um leão. Eu estou dizendo, portanto, que aquele homem é bravo ou forte como um leão. Há um elemento oculto na figura de linguagem da metáfora. Na metonímia, há sempre um deslizamento. Então, por exemplo, aquela música que o Nando Reis fez e que a Marisa Monte gravou, né, cotidianamente, para lavar a roupa homo. Por exemplo, essa música é sempre um deslocamento metonímico, né? Na psicose, temos como figura de linguagem um neologismo, ou, né, uma palavra que é inventada, que não existe no nosso vocabulário, ou uma palavra que tem um sentido absolutamente inusitado com relação ao seu sentido pré-existente, né? E a gente vai usar isso aqui porque mais adiante, na próxima aula, iremos falar, por exemplo, de um neologismo que aparece no caso João, que é a assistite. Então, vamos trabalhar essa questão, né? Temos também questões importantes para a gente pensar aí com relação a esse retorno ao Freud que o Lacan propõe. O Lacan, ele faz algo, né, importante, nomeado aí na filosofia da ciência, algo que se chama derivação, né? Antes de eu falar desse ponto do algoritmo saussuriano, quero explicar esse aspecto. O que é uma derivação? É quando alguém, um pensador, que vai a um modelo teórico que não é o seu, pega um conceito deste modelo teórico, o reformula e incorpora, conforme a sua própria reformulação, dentro do seu sistema de pensamento. Bom, isso acontece, por exemplo, o Lacan, quando ele toma emprestado um conceito que vem da linguística, ou o algoritmo saussuriano. Isso é importante para a gente trabalhar. A linguística
como uma ciência. Lacan vai dizer, a ciência é a mãe de todas as ciências humanas, né? A linguística, ela tem um objeto próprio de investigação. E qual seria o objeto de investigação da linguística? O que haveria de comum, ou o que há de comum, né, nas distintas línguas. Então, se a gente pega, por exemplo, o tupi-guarani com o sânscrito arcaico, o japonês e o inglês, poderíamos perguntar se haveriam categorias comuns que permeassem todas essas variações linguísticas? Claro, claro que sim. Esse é o objeto da linguística. Então, a linguística, como um campo de saber, né, vai se preocupar justamente em teorizar o que há de comum nessas variações de manifestações aí de línguas, né, no espectro da cultura humana. E aí a gente tem também, né, um senhor que se chama Ferdinand de Saussure, né, um cara que inicia a linguística como campo de saber no começo do século XX. O Saussure, ele faz um curso de linguística geral. Esse curso ele foi anotado pelos seus discípulos, as aulas que ele dava, e estes discípulos organizaram, né, essas aulas, e aí se compôs essa publicação. Né? Isso é importante da gente pensar. Né? Então, voltando, o objeto de estudo da linguística é a invariância das distintas línguas, e um conceito que é importante é o conceito de unidade mínima da língua. Isso é algo que a gente vai precisar também problematizar. Então, a gente está aqui dizendo que tem a unidade mínima da língua, que poderia ser representado pelo algoritmo saussuriano, e haveria ele, né, ele seria composto dessa medida. Então, teríamos um Szinho, que seria o significado, um S minúsculo, a barra, né, e um Szão grandão. Né? O Szinho, nesse algoritmo, ele é concebido como um significado ou conceito. A barra, ela é também importante, a gente vai falar disso, na maneira como que o Lacan se apropria, né, desse conceito. E teríamos também o Szão, que é o significante ou a imagem acústica. Por exemplo, vamos pegar a palavra mesa. Na palavra mesa, a gente tem a sequência de 4 fonemas. M, E, Z, A. Mesa. Na materialidade do som, né, neste ordenamento desses fonemas, quando a gente escuta a palavra mesa, imediatamente, tomando aqui como referência ainda o algoritmo saussuriano, a gente vai escutar esse som, mesa, e imediatamente iremos remeter a um conceito. Né? Mesa, por exemplo, é um objeto que tem 4 pés, que pode ser de madeira, que serve para apoiar, e, por exemplo, não é o conceito de um líquido inodoro importante, vital para a vida na Terra, por exemplo. Não é água. Então a gente tem um conceito e teríamos também uma significação particular que alguém, quando escuta a palavra mesa, pode remeter, né, e isto relacionado à sua vida pessoal. Por exemplo, quando me vem a palavra mesa, vem o objeto e vem também uma referência afetiva de, por exemplo, quando criança, que eu estava sentado à mesa na casa da minha avó, quando ela fazia um bolo de fubá, por exemplo. Né? Então a gente tem essa lógica que é própria, né, e que eu ilustro aí com vocês, o algoritmo saussuriano, algo que está presente no campo aí da linguística. Né? O que faz o Lacan? O Lacan, ele faz uma subversão desse conceito. Ele propõe, né, a primazia do significante sobre o significado, ou seja, ele inverte, ele deixa o Szão em cima como
numerador, aí vem a barra e o Szinho como denominador, né? E aí o Lacan, nessa perspectiva, ele vai então sustentar que na estruturação da subjetividade, né, o significante ele aparece primeiro e depois veria o significado. É só a gente pensar, por exemplo, o que ocorre no primeiro tempo do Édipo, quando a função materna nomeia o que ocorre no corpinho do nenê. O corpinho do nenê, ou as primeiras experiências infantis, né, são significantes puros, há uma materialidade no próprio corpinho do nenê, e a nomeação, que é externa, mamãe, por exemplo, vai dizer, tá com fome, tá com fralda suja, né? Essa nomeação ela virá no a posteriori. Por isso que se justifica essa inversão que Lacan vai fazer aí, né? E essa é uma ideia importante porque isso vai nos ajudar a gente retomar essa diferenciação entre tempo lógico e tempo cronológico. Ou seja, mais uma vez, vamos resgatar isso. É necessário pensar que a estruturação edípica ela é uma sucessão de etapas lógicas da constituição do sujeito e que, portanto, o critério do tempo cronológico não é algo que seja tão importante para nós, né? A gente falou do Édipo freudiano como uma narrativa do drama edípico, desde o teatro grego de Sófocles, e agora a gente vai falar, portanto, do Édipo lacaniano como uma narrativa ou um aprofundamento do drama edípico oferecido a nós por Freud, mas porém acrescidos aí de novos conceitos, né? Então, o algoritmo saussuriano que eu falei há pouco, também a ideia da função, né, para desbiologizar o Édipo, quer dizer, não importa que a gente, ou melhor dizendo, né, não cabe pensar que é necessário ter a mãe biológica, né, para cumprir a função materna, ou seja, a função materna pode ser cumprida por um agente que não necessariamente coincide com a mãe biológica, né? E aí a gente tem aí essas considerações que é importante a gente sustentar. Ainda que nos interessa o tempo lógico e não o tempo cronológico, vou fazer o uso de uma certa temporalidade como um recurso de transmissão aqui pedagógico. Então a gente vai pensar vamos focalizar essa sucessão de etapas lógicas, né, do Édipo para justamente teorizar aí essa sequência de acontecimentos psíquicos. Bom, a gente tem ainda mais um comentário que eu gostaria de colocar para vocês, essa ideia de estrutura. Lembrar que o Lacan ele bebe da tradição francesa do estruturalismo, né? A noção de estrutura aqui no nosso contexto, pensar então que a gente teria personagens e algo que circula. Então, no caso do drama edípico ou da estruturação subjetiva no Édipo, a gente vai pensar em 3 personagens, né? O bebê, a função materna, que no nosso exemplo didático vou coincidir com a mãe biológica, e a função paterna, seguindo o mesmo critério, que também, no nosso exemplo didático, coincidirei com o pai biológico, né? Essa é a questão da gente justamente ter esse cuidado para não biologizar o Édipo, né? E um outro ponto importante que compõe a estrutura edípica é a questão do falo, ou seja, algo que circula entre os personagens, né? Aqui é importante dizer que falo é diferente de pênis, né? Isso a gente já falou na aula passada, e o falo, neste contexto aqui específico, se caracteriza, né, tem este atributo de uma atratividade. Isso a gente viu em Freud, por exemplo, a fase fálica, né, de algo que se coloca ou que vai ao encontro dessa ideia,
a atratividade ou o protagonismo da criança na cena edípica ou incestuosa, né? No caso do Lacan, a gente vai pensar que o falo, né, e ele pode ser visto como um significante, é algo que se articula aí a questão do desejo. Bom, então, posto isso, ainda estava no âmbito das considerações gerais, né? Então a gente falou de não biologizar o Édipo, falamos de estrutura, os personagens e aquilo que circula na estrutura, né? Falamos também do falo. Agora a gente vai entrar, né, nos 3 tempos do Édipo. E, conforme que eu estava já anunciando, né, a gente vai fazer isso sempre nessa estratégia de diferenciar o Édipo na neurose e o Édipo na paranoia. Então agora, neste momento, vamos seguir os 3 tempos do Édipo, conforme aí a estruturação subjetiva na neurose, tomando como uma referência didática um menininho que se estrutura pela via da neurose, né, numa identificação heterossexual, tendo aí um contexto, né, de pai e mãe biológicos que coincidem com a função paterna e materna, respectivamente. Então vamos lá. Primeiro tempo do Édipo na neurose. Primeiro tempo do complexo de Édipo na estruturação da neurose. Como eu estava dizendo, a gente vai seguir aquilo que o Lacan também nos oferece no seu Seminário 3, tratando do tema da psicose, mas sempre fazendo contraponto com a neurose. Nesse caso, então, iremos fazer um paralelo entre a estruturação subjetiva da neurose e da psicose desde o complexo de Édipo, pois isso também segue o roteiro da minha escrita. Falando então do primeiro tempo do Édipo na neurose, tá? A gente localiza, portanto, 2 personagens, a função materna e o bebê, e o falo. E também quero mencionar aqui que trataremos de 2 etapas lógicas necessárias para a constituição aí dos eventos psíquicos concernentes ao primeiro tempo do Édipo. A primeira delas, o encontro com o objeto mítico de satisfação, e o segundo, o ato psíquico que constitui o eu. Já tratamos disso na aula passada, no tema aí do Freud e a estruturação da paranoia. Bom, então vamos lá. A primeira coisa para a gente pensar os 3 tempos do Édipo, e pensando este primeiro tempo do Édipo em Lacan, ainda que eu tenha dito que não nos interessa o critério cronológico, algo que a gente pode pensar é que, assim, na proposta lacaniana de releitura do Édipo freudiano, Lacan vai dizer que, ao contrário do que Freud dizia, o Édipo ocorrendo ali aos 5, 6 aninhos, Lacan vai dizer que o Édipo se inicia antes mesmo do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide. Por quê? Né? Qual é a questão primeira que se coloca aqui? Lacan vai dizer isso. Teríamos que pensar que estatuto que essa criança assume diante do desejo materno. Dito de outro modo, a mãe, a função materna, ela toma este bebê como falo simbólico. Vou caricaturar, tá, pessoal? É claro que é uma caricatura, mas a gente pode, por exemplo, diferenciar aquela senhora, por exemplo, que depois de voltar de um dia cansativo de trabalho, voltando para sua casa, numa quebrada, foi estuprada pelo maníaco do parque. Sei lá, estou exagerando. Né? Exemplo 1. Agora o exemplo 2. Um casal que se ama, né, estrutura um projeto de ter um filho, num ato romântico, eles concebem o óvulo, né, há uma relação amorosa, o espermatozoide ele fecunda o óvulo, e aí neste ato de amor
ela engravida e esse casal, juntos vão comprar o bercinho do neném. Claro que é uma caricatura, mas que serve para ilustrar o que eu estou dizendo. Dá para a gente pensar que essa criança ocupa lugares distintos no desejo materno? Claro que sim. Né? Imagina, no primeiro exemplo, né, vamos ainda acrescentar um outro elemento. Esta senhora, ela é testemunha de Jeová e por conta da sua filiação religiosa, ela não admite fazer um aborto, ainda que neste país, né, seja possível num caso como de violência sexual. Né? Então, vejam, né, supondo nestes dois exemplos, esta mãe, testemunha de Jeová, que tem um filho em função de um estupro, uma violência, né, essa criança possivelmente ocupará um outro lugar que não o do nosso segundo exemplo. Então a função materna, né, ela tem já algo que se inicia desde esta primeira condição. Né? É importante considerarmos, portanto, que na estruturação subjetiva da neurose, né, e isso também ocorre na questão da paranoia, esta mãe deseja este filho. Né? Porque isso possibilita algo que vai posteriormente se materializar no próprio exercício da função materna. O que acontece na função materna? Né? Ela, a mãe ou o agente da função materna, vai nomear aquilo que ocorre no corpinho do bebê. Ora, o bebê está lá dentro da barriga, né, da mamãe. No momento que ele é expelido do corpo materno, este bebê vai sofrer uma espécie de roteiro, né, próprio das fontes endógenas de excitação, né, um roteiro que é sempre assim. Né, há um acúmulo de tensão interna, essa tensão interna gera uma descarga motora. Qual descarga motora, pessoal? O grito, o choro. Né? E aí tem uma intervenção externa que nomeia, interpreta, codifica aquilo que ocorre no corpinho do neném. Lembra da inversão do algoritmo saussuriano que eu dizia anteriormente? Então, tem a ver com isso. Né? A Pierre Olagnier vai dizer, por exemplo, que aí se dá a violência primária da interpretação. Né? E essa mãe que está antenada, que tem aí uma relação ou faz uma mediação entre o corpinho do bebê e o seu entorno simbólico, essa mãe ela vai ser capaz de discriminar os choros da criança. Porque pensam, né, vejam, há uma diferença entre um choro de fome para um choro de fralda com cocô, né? Um choro ou de uma, sei lá, de um alfinete da fralda que está espetando o corpinho do neném. Quer dizer, existem distintos choros e essa mãe que é capaz de nomear esses distintos choros é uma mãe que minimamente está cumprindo a sua função. A gente poderia, por exemplo, fazer um experimento que seria assim, gravar choros de nenê e a gente escutar esses choros aqui, por exemplo, e pensar que eles, né, esses choros, fora do seu contexto simbólico, nos impediria da gente aí discriminar o que está em jogo em cada sentido desse choro. Né? Então acho que esse é um ponto importante. Tá? E considerar também que quando o bebê ele está ainda no corpinho dentro do corpo da mãe, quando ele é expelido, né, do corpo materno, este corpinho, Lacan tem essa imagem, né, ele poderia ser visto como um bife com olhos, um pedaço de carne. Né? E aí a questão, a pergunta que se faz, como que este corpinho, este pedaço de carne,
se tornará um ser de linguagem e um ser cultural. A nossa hipótese, a hipótese psicanalítica, é essa, de que a relação de amor que se estabelece entre esse bife com olhos, esse pedaço de carne, com um grande outro primordial, né, é aí que vai se instituir a possibilidade dessa criança se tornar um ser de linguagem, de adquirir essa capacidade de linguagem, né? E isso, me repito mais uma vez, se dá, teoricamente a gente justifica essa questão a partir daquela inversão sussuriana que foi mencionado anteriormente, né? Eu posso, por exemplo, fazer com vocês um contraponto disso com relação ao menino lobo, né? A gente pode, por exemplo, pensar, será que o menino lobo era um ser humano? Do ponto de vista do viés aí da genética ou da biologia, claro que sim. A gente faz um mapeamento genético e o cara tem ali 100% no seu mapeamento genético, né, o genoma do ser humano. Né? Agora, do ponto de vista da nossa hipótese da aquisição de linguagem que se dá em função de um outro primordial numa relação de amor, talvez a gente pudesse afirmar que o menino lobo não seria um ser humano, né? Nessa perspectiva aí dele se aculturalizar ou se tornar um ser de linguagem. Bom, posto isso, quero ir avançar mais um pouquinho aqui com vocês. Fiquem comigo, eu sei que é densa a aula, se precisar talvez descansar um pouco, dar um pause, né? Faça isso, mas vamos seguir adiante, vamos respirar porque a gente tem ainda bastante conteúdo. Hoje é um tema importante, tá bom? Então vamos lá. Então, eu estava dizendo para vocês a respeito aí dessa questão das duas etapas lógicas da constituição, né, do sujeito, do inconsciente. E aí a gente vai retomar essa primeira, que é o encontro do objeto mítico de satisfação. Isso que Freud escreveu no texto que se chama O Projeto de uma Psicologia Científica para Neurologistas, um texto do final do século XIX, um texto maravilhoso, emblemático, aliás, inclusive um texto que o Freud tentou renegar, né? Fez um ato falho talvez com isso, porque ele pede para o seu interlocutor, o Fliess, destruir o manuscrito, e por sorte nossa esse manuscrito foi encontrado depois de sua morte, e a gente tem essa referência. Esse texto é um texto que resume a obra freudiana em muitos aspectos. Neste texto, Freud discorre essa hipótese teórica, né? Esse encontro que o bebezinho faz com o seu objeto mítico de satisfação. Então, para a gente pensar essa passagem do bife com olhos para a constituição do fauno imaginário que complementa o desejo materno, né, algo então ocorre nisso que a gente nomeia aqui como as suas primeiras mamadas, ou, né, vivências míticas de satisfação que o bebê produz quando ele encontra com esse objeto pleno de completude, né? É uma condição necessária, portanto, para a gente teorizar isso que a gente pode depois aproveitar nas discussões clínicas, essa questão da completude imaginária. Então, como é que é isso? Né? O bebê ele é expelido do corpo materno. Quando ele estava no corpo da mãe, este bebê era envolvido por um tecido placentário, fluxo sanguíneo, ele era alimentado por este corpo que ali tinha essa função biológica de produzir as condições de desenvolvimento biológico do feto. Né? Aos 9 meses, o bebê é expelido do corpo materno, e aí começa a nossa história aqui, as nossas hipóteses psicanalíticas. Né? Então, este bebê ele vivia uma situação de necessidade orgânica, biológica. Quando ele sai do corpo materno, ele passa a viver uma nova condição. Né? E aí que Freud vai teorizar esse aspecto das primeiras mamadas. O que o Freud vai dizer? Bom, nas primeiras mamadas, se há um encontro importante, né,
com o seio materno nessa perspectiva, né, que vai para além da necessidade fisiológica. Então vamos pensar, né, o nenenzinho que encontra o bico do seio materno, começa a succionar o leite que escorre no aparelho digestivo, né? Essas experiências primeiras, acho que é melhor falar no plural, né? Essas experiências primeiras desse encontro com este seio, se há investimento de amor, se esta mãe investe de fato a sua energia neste bebê, né? Estes encontros podem propiciar isso que o Freud vai teorizar, né? Esse encontro com o objeto mítico de satisfação. Né? Ou seja, neste sentido, o que a gente pode dizer? O bebezinho que sai aí, né, do corpo materno e que, num primeiro momento, vive essas primeiras experiências ainda no registro da necessidade orgânica ou fisiológica, em função deste encontro com o objeto mítico de satisfação, essas vivências plenas de satisfação, este bebezinho passa ou se acrescenta a essa questão do orgânico uma demanda de amor. Isso é muito importante. Né? Vamos pensar, por exemplo, pessoal, para exemplificar isso, né? A questão da fragilidade, né, do ser humano diante dos outros mamíferos. Né? Nós, seres humanos, somos seres muito frágeis. Né? Por isso, por exemplo, que causa muito horror a nós quando a gente lê uma notícia de um bebê que foi encontrado na lata do lixo, que foi descartado. Né? Por que causa tanto horror? Porque isso fere o nosso pacto cultural. Justamente pela questão mesma deste desamparo biológico, porém também um desamparo psíquico. Né? Então, quando esse bebê encontra com esse objeto mítico de satisfação e se acrescenta aí uma demanda de amor, é como se esse bebê, então, criasse para si mesmo uma suposição de que ele estaria ali somente para ser amado pelo outro. Isso é importante. Por exemplo, René Spitz, Françoise Dolto se perguntaram no pós-Segunda Guerra por que cargas d'água os bebezinhos nos orfanatos eles morriam. Né? Tinham ali os agentes, ali, os cuidadores, os enfermeiros que estavam ali cuidando desses bebês, porém, no âmbito das necessidades orgânicas, alimentação, limpeza, porém faltava esse aspecto da função materna. Precisava ter alguém que pudesse olhar para aquela carinha de joelho e projetar os seus ideais ali. Meu Deus, que menino lindo, gugu dadá, ou seja, né, investir amor pela via do manhenhês e tentar capturar a atenção, né, do neném. Né? Investir, né, afeto, estabelecer relação. Né? Isso que acontecia nos trabalhos de Françoise Dolto e de Spitz, eles teorizando exatamente a ausência desse investimento libidinal nos orfanatos no pós-Segunda Guerra. Então, seguindo adiante, a gente tem aí algo que interessa também a gente problematizar nessa perspectiva de como que se estabelece essa relação do desejo materno com relação ao seu bebê, portanto, esse ideal, né, que esta mãe projeta neste bebê. Freud vai dizer isso é o ideal do eu, Lacan vai dizer o ideal do outro. Né? Essa mãe tomando os ideais da cultura para investir neste corpinho, nesse bife com olhos. Então, é isso que eu brincava com vocês. Meu filho será um homem de caráter, uma identificação simbólica que permite a essa criança um ingresso a esse registro do simbólico, né, as nossas determinações aí da cultura. Bom, posto isso, vamos agora para um segundo advento psíquico, ainda no primeiro tempo do Édipo,
a questão aí do ato psíquico que constitui o eu. Vamos lá, vamos seguir adiante com o nosso raciocínio. Primeiramente, dizer que é importante a gente recuperar o que eu acabei de dizer. Ora, este encontro com este objeto mítico de satisfação, ou a passagem da necessidade para a demanda de amor, como uma primeira etapa lógica da constituição do sujeito psíquico, né? Isso é condição necessária para que ocorra a segunda etapa lógica, a constituição do eu. Tá certo? Aí a gente já tem uma série de questões, que eu não vou entrar agora, porque eu me estenderia, mas só para mencionar, por exemplo, a gente coloca em questão toda uma problemática aí dos outros tipos clínicos da psicose. Né? Não quero entrar nesse tema, é um tema espinhoso, que exige elaborações importantes, não convém agora. Tá? Somente então retornar a essa questão para a gente pensar, portanto, a constituição do eu como um ato psíquico é condição necessária, é uma etapa lógica anterior esse encontro com o objeto mítico de satisfação, ou seja, o nenenzinho que supõe que está ali para ser amado por um outro que não é um outro qualquer, mas sim aquele que cumpre a função, né, materna, o agente da função materna. Então, a constituição do eu, ou o eu ideal, é um ato psíquico, né? E que avança nessa perspectiva de uma identificação imaginária, ou aquilo que a gente vai dizer ainda no primeiro tempo do Édipo, o eu como equivalente ao falo imaginário que complementa o outro materno. Então, essa criancinha, neste ato psíquico de constituição do eu, ela vai constituir um contorno corporal. Isso instaura um limite do próprio corpo, né? Uma marca, portanto, que se estabelece, né? Um contorno desse corpo que, inclusive, diferencia ou se instaura aí a dialética do eu e do tu. Né? É só a gente pensar, antes desse ato psíquico, por exemplo, Freud vai dizer isso, o bebê não tinha essa noção do seu corpo, do limite do seu corpo, e tinha, por exemplo, a crença de que o seio materno constituía ou era parte integrante de si mesmo. Né? Então, este limite, né, este contorno corporal é um ato psíquico, ele se dá aí ainda no primeiro tempo do Édipo, né, e se acopla a ele uma ideia de perfeição narcísica, ou aquilo que a criança visa constituir, né, como uma imagem de perfeição, um objeto, né, de complementaridade ao desejo do outro. Bom, Freud, no texto Introdução ao Narcisismo, não dá conta de elaborar essa questão. Né? Lacan responde isso no texto que se chama O Estádio do Espelho, presente nos escritos, publicado em 37, e é um texto que responde à pergunta inaugurada por Freud no Introdução ao Narcisismo, um texto de 1914. Né? Então, assim, de um corpo despedaçado a uma unidade corporal, como o estádio do espelho ou a constituição do eu vai, né, se constituir como um ato psíquico que define, né, esse limite corporal. A palavra estádio ela é algo que se refere, né, é uma imagem que se articula ao campo de futebol. Né? O que define o gramado como um campo de futebol? É o seu contorno, né? A arquibancada. Né? Da mesma maneira, é isso que se coloca. O que define o eu também é o seu contorno, este ato psíquico. Que isso é importante a gente considerar. Então, seguindo adiante um pouquinho, né? Talvez eu me repita, mas eu quero insistir nessa perspectiva. Para que ocorra esse ato psíquico da constituição do eu, é necessário o investimento do amor materno. Né? E das projeções dos ideais da cultura diante daquela carinha de joelho, como eu estava dizendo. Né? E aí, pensar que justamente, né, neste momento
esta criança que se identifica com uma imagem dela mesma refletida através do olhar materno, neste olhar de transmissão dos ideais da cultura, essa criança vai fechar, entre aspas, essa gestalt ou concluir essa unidade corporal. A gente tem, por exemplo, uma prova empírica disso, né? Uma mãe brincando com seu filho, por exemplo, né? Brincando com o Juquinha. Cadê o Juquinha? Aí esconde o Juquinha, mostra o Juquinha, aí fala pro Juquinha, achou o Juquinha, colocando esse jogo de alternância, presença e ausência, por exemplo, diante de um espelho. Quando o Juquinha é capaz de reconhecer a sua própria imagem refletida no espelho e nomeá-la com seu nome próprio, né? Aí a gente pode pensar que temos uma prova empírica quando o Juquinha, no nosso exemplo aqui, entra num júbilo de satisfação. É um pouco aquela imagem que Freud vai dizer para nós do Sua Majestade o Bebê. Então, para concluir, esse primeiro tempo do Édipo, retomando então, ele se dá em função desses dois acontecimentos lógicos importantes, a vivência mítica de satisfação mais a constituição do eu. É importante dizer que neste primeiro tempo do Édipo se constitui aí uma célula narcísica, uma unidade simbiótica, uma cápsula imaginária envolvendo a função materna e o bebê, brincando, é como se fosse assim, burlar a matemática, fazer de dois somente um, e considerar então que este bebê, que outrora era um bife com olhos, né, com relação a esses dois adventos, ele passa a se tornar, né, ou a estar, ou assumir essa condição de objeto que complementa o desejo do outro. Tá? Isso acho que é um ponto importante. Também é importante dizer que essa etapa que a gente teorizou aqui do primeiro tempo do Édipo, ela é necessária para pensar a constituição do sujeito neurótico e também isso se coloca com relação à constituição do sujeito da paranoia. Voltarei neste ponto mais adiante. Então, por hora, né, para pensar a nossa sequência de estruturação do sujeito na neurose, vamos então falar do segundo tempo do Édipo na neurose. Ele é marcado pela entrada da função paterna, de modo que isso vai possibilitar a ruptura dessa simbiose, dessa célula narcísica, né, que a gente estava dizendo anteriormente. E aí, nesse sentido, para que ocorra a função paterna, no nosso exemplo didático, né, que a gente estava dizendo, a mãe biológica que coincide com a função materna, né, e o nosso exemplo, então, do pai biológico que coincide com a função paterna, né, esse agente, né, a função paterna, o pai biológico, neste contexto, ele vai produzir como efeito uma ruptura dessa célula narcísica. Tá? É importantíssimo frisar isso. Para que ocorra o sucesso da função paterna, é necessário que a função materna ou a mãe ela abra espaço para que a função paterna entre. Ou seja, falando de uma outra maneira, né, só é possível o sucesso da função paterna na estruturação deste roteiro edípico, né, a função paterna ela é operante desde que a função materna abre espaço, consinta a entrada do pai. Não é à toa que na fórmula da metáfora paterna, presente ali no texto de Lacan de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose, o nome do pai aparece velado. Né? Ele está ali, né? De alguma maneira isso faz eco ou tem relação com aquilo que eu dizia desta mãe que tem já, né, algo aí da relação dela com o simbólico, né, com respeito aí a essa perspectiva, né, de permissão à entrada desse pai.
né? Para a gente caracterizar a função paterna no segundo tempo do Édipo, este pai, ele é o falo, ele assume essa posição fálica e autoritária, né? Ele é déspota, ele é a lei, né? E é ele que vai transmitir aos personagens do primeiro tempo do Édipo, mãe e bebê, uma dupla interdição. Por um lado, ele vai dizer: mãe, não reintegrarás o seu produto. E também para o bebê: filho, tu não realizarás o incesto. Vamos lembrar, né? Quer dizer, a lei da cultura. Lembra que a gente falou de totem tabu, né? Que as relações de aliança não coincidem com as relações de parentesco, e essa questão mesma da função paterna como agente da castração simbólica, né? É disso que se trata, né? A entrada na lei cultural que regulamenta aí as nossas relações de aliança e de parentesco, né? Não iremos realizar o incesto. A lei universal é a lei da cultura, né? Ela é a gênese do nosso processo cultural, né? Ela se funda numa restrição sexual, né? É claro que essas proibições sofrem, né, variações de cultura para cultura. Há culturas, por exemplo, que aceitam aí uma filha ter relações sexuais com o pai biológico, mas não poderia, por exemplo, ter relações sexuais com o irmão da mãe. O que eu acho que é importante destacar é que sempre há, é universal isso, né, uma lei restritiva da sexualidade humana que permite, justamente nesta restrição, que vai se assentar o projeto cultural, né? Bom, do ponto de vista da criança, criança, no segundo tempo do Édipo, vai se deparar com o fato de que este grande outro primordial aí é castrado, né? Tem uma barra, né? E isso produz marcas na sua estruturação subjetiva. É aí que se dá o recalque originário freudiano, a Verdrängung. Lembra que a gente falou disso na aula passada, Freud e a paranoia? Então, né, é aí que se dá aí esse recalque originário, ou é neste momento que a criancinha, pela via da neurose, vai aceitar e reconhecer a percepção antiga da castração da mulher, né? A criança, portanto, nessa estrutura neurótica, ela deixa de ser o falo imaginário aprisionado ao desejo do outro materno. Tá? Isso é importante, vamos seguir adiante então, né? Falando um pouquinho mais, pensar então que a criança, neste momento, quando ela se depara, né, com o enigma do desejo do outro materno, portanto, quando este pai, uma vez que esta mãe consente a sua entrada, este pai diz assim: olhe, mãe, não reintegrarás o seu produto. Então, no momento em que essa mãe expressará ali, né, no momento que essa mãe então começa a desejar outro objeto que não este bebê, neste momento, ao se deparar com o enigma do desejo do outro, ele vai, em se tratando de neurose, né, constituir o seu fantasma fundamental, né? A sua fantasia inconsciente, aquilo que a gente já falou também do bate-se numa criança ou uma criança espancada na aula anterior, e que a gente vai tratar disso ainda aqui hoje, né? Bom, então, seguindo adiante, a gente tem agora o terceiro tempo do Édipo na neurose. É aí, esse terceiro tempo, ele se caracteriza como o declínio do complexo de Édipo. Há uma mudança na caracterização aí da função paterna, porque este pai déspota deixa de encarnar o falo, esse poder de atratividade, e este pai déspota passa ele mesmo a ser também mais um representante, né, da lei simbólica. E aí, falando de uma outra maneira, né, este pai, ele deixa de ser o falo, encarnar o falo, e passa, no terceiro tempo do Édipo, a ser também representante deste falo.
né? Isso é importante que eu queria comentar com vocês. A gente pode então pensar que neste momento do ensino do Lacan, a gente vê aí nos anos 50 uma lógica, né, de substituição de significantes. Portanto, o primeiro tempo do Édipo se dá pelo significante primordial desejo da mãe, e o segundo tempo do Édipo e o terceiro, há uma substituição desse significante, né? Então o nome do pai aparece aí como um S2, como alguém que, como um significante, perdão, que vai substituir o S1, o desejo materno, o significante do desejo materno. Isso é importante, pessoal, porque mais adiante a gente vai ver que o Lacan faz uma reformulação nessa ideia de S1 e de S2. Eu vou retomar isso com vocês num outro momento, não agora. Tá bom? Então, finalizamos aqui os 3 tempos do Édipo na neurose, e agora eu vou fazer um breve comentário sobre o esquema R. Seguindo então o nosso raciocínio, agora a gente vai fazer um breve comentário sobre o esquema R, sua formalização dos 3 tempos do Édipo na neurose e a topologia atrelada ao campo da realidade. Né? E pensar questões aí do corte na direção de tratamento. É claro que isso é muito extenso, eu vou fazer um breve comentário e questões aqui com relação a essa formalização que eu proponho na minha escrita, eu vou deixar um pouco de lado, porque a gente tem aí uma extensão que, enfim, né, que neste momento vou me autorizar a fazer um comentário mais breve, lembrando que a gente está trabalhando um gênero que é um gênero de tese de doutorado. Não me arrependo de deixar isso na escrita, porém, na transmissão aqui da aula, eu vou não me deter tanto, não me estender tanto nessas questões aqui, tá? Apesar de que, em um outro momento aqui no curso, quando for falar da topologia dos nós borromianos, eu vou aí sim entrar em questões da topologia e da derivação, né, deste outro conceito, aquilo que a gente pode falar da epistemologia da ciência, como eu havia dito anteriormente, com respeito ao conceito do algoritmo saussuriano. Vou retomar isso mais adiante com o tema da topologia. Agora eu só vou fazer uma breve consideração para a gente pensar a relação do sujeito neurótico com o campo da realidade, supondo que esta relação se dá a partir da tela da fantasia ou do fantasma fundamental. Então eu vou tentar explicar um pouquinho isso para vocês, né? De modo que a gente avance aí no roteiro, na estrutura do texto, mas que a gente também não se detenha tanto nesse ponto. Bom, lembrar então que o esquema R, esse que o Lacan nos oferece, é algo que é a base para um passo ulterior, já entrando na topologia lacaniana, né? Como que se dá aí essa torção do campo da realidade na neurose. Então, retomando um pouco isso, lembrando que a gente discutia nas aulas anteriores essa ideia, né, da hipótese endógena e a hipótese exógena. Ora, a gente falou, por exemplo, né, do exógeno, a teoria do trauma, né, o evento ocorrido na realidade concreta e material. Aquela história, por exemplo, da Ana O, ou a Berta Perpenheim, né, aquela paciente que viu a governanta dando água para o cachorrinho. Né? E aí a cena traumática. Então essa é uma hipótese exógena. Depois a gente falou da hipótese endógena, quando Freud dizia, por exemplo, no texto dos 3 ensaios, aquela ideia de que as pulsões parciais herdariam diques, né, próprios, né, como uma herança filogenética, que esses diques seriam um freio, né, para a volúpia das manifestações das pulsões parciais. Depois a gente viu no texto Bate-se numa criança o conceito de fantasia inconsciente
como um conceito que vai convergir tanto a hipótese exógena quanto a hipótese endógena, ou seja, a fantasia como algo intrapsíquico, mas que fala da posição da criança diante da sua constelação familiar exógena, né? O que a gente vê agora aqui, nessa perspectiva do campo da realidade do esquema R e o passo que o Lacan dá da banda de Möbius, a torção do campo da realidade, né? Então, o que o Lacan vai dizer? Ora, primeiro, falando de uma propriedade topológica da banda de Möbius, há uma superação desta dicotomia dentro e fora. Ou seja, na banda de Möbius não existe mais essa lógica. Se a gente perpassa o dedo na banda ou na fita de Möbius, depois de 2 voltas, a gente incide no mesmo ponto de partida, né? Então essa figura topológica tem consigo essa propriedade, né, de não ter mais o dentro e o fora, e é isso que o Lacan vai pensar na questão da maneira como o neurótico vai apreender os objetos do mundo a partir da tela da fantasia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por um lado, como a gente viu aqui no Édipo, né, quando há o desencontro fundamental, quando a criança se depara com o enigma do desejo do outro materno, né, portanto, quando a criança deixa de ser o falo imaginário, ela, a criança, vai constituir a sua fantasia fundamental, ou o seu fantasma. Essa fantasia fundamental, o seu fantasma, algo absolutamente atrelada às marcas das experiências infantis que esta mesma criança vive, né, no seu roteiro edípico, essa fantasia fundamental ela vai ser a espécie, né, da lente ou do óculos como que o neurótico vai se relacionar com os objetos do mundo. Nessa perspectiva, portanto, quando a gente se depara com algum objeto do mundo, nós neuróticos, né, a gente o apreende, né, esses objetos, a gente os apreende a partir das nossas marcas do nosso fantasma. E, por exemplo, quando a gente fala de algum objeto do mundo, a gente pode também escutar na clínica essa ideia de que, em alguma medida, ao falar deste objeto do mundo, já estamos, né, nos remetindo às nossas cenas fundamentais. É um comentário esse que eu queria fazer. Gostaria, na verdade, de fazer uma menção a um quadro do René Magritte, né, do surrealismo belga, né? E esse quadro, que se chama Condição Humana, é um quadro que, em alguma medida, representa isso que nós estamos tratando aqui, né? Por exemplo, tem o Alfredo Einstein, que faz uma relação disso, e que acho que é interessante a gente mencionar. Uma frase do próprio Magritte: é como nós vemos o mundo. Nós vemos-lo como existindo fora de nós próprios, mesmo que seja uma representação mental do que nós sentimos dentro de nós. Essa é uma tradução livre de uma frase do Magritte e que fala justamente, né, ou traduz em alguma medida o que está posto neste quadro aí que vocês estão observando neste momento, né? Ou seja, um objeto do mundo reporta algo de nós mesmos, né? Essa é a torção que Lacan faz do campo da realidade, né? E que, mais uma vez, na filosofia da ciência, é uma derivação, como aquilo que eu estava dizendo para vocês. Então vamos lá, isso que eu queria comentar com relação a esse tema. É um tema muito mais complexo, tá, gente? É algo que também é necessário aprofundar para teorizar toda a questão da clínica psicanalítica das neuroses. É aí que a gente pode, inclusive, falar ou justificar a ideia do tempo lógico e o corte da sessão na clínica das neuroses. Não vou entrar nisso, só vou mencionar e fazer esse pequeno comentário. Então vamos lá, seguindo adiante aqui no nosso raciocínio. Agora a gente vai entrar no outro tópico, que é a questão da estruturação do sujeito paranoico
desde a perspectiva do complexo de Édipo em Lacan. Então, retomando, a constituição do sujeito neurótico e do sujeito paranoico no primeiro tempo do Édipo, igual, tá? Tem a mãe que toma esse bebê, como falo, simbólico, né? A vivência mítica de satisfação, a constituição do eu, né? Isso se dá também na paranoia, né? É algo que a gente pode dizer, portanto, em conformidade com aquilo que o Lacan menciona, por exemplo, no seminário 11, né, as duas operações de causação do sujeito. No caso da neurose, alienação e separação, né? Também na paranoia ocorre essa perspectiva do sujeito paranoico se constituir desde uma posição alienada ao desejo materno, né? Porém, na paranoia, não é possível mencionar a questão aí da separação. Eu já escutei colegas que trabalham com psicóticos falar a questão da separação na paranoia. Quer dizer, isso é um equívoco teórico, tá? A gente pode falar de separação na neurose, mas não na psicose, tá bom? Então vamos lá, né? O que a gente pode também comentar com relação ao sujeito, a constituição do sujeito na paranoia? A gente fala então, né, de um pai fraco ou impotente, ou um pai déspota, né? Por que dá aí ou ocorre o fracasso da função paterna na paranoia, né? Por conta dessas qualidades desse pai, né? Por exemplo, o pai do Schreber era um pai déspota, era um pai terrível, né? Ele era um educador, né, importante da época, e também um médico pediatra. Ele, o pai do Schreber, por exemplo, ele propunha instrumentos de correção de postura das crianças que eram verdadeiros objetos de tortura, né? Um pai muito severo. E aí, portanto, né, um pai inoperante do ponto de vista da estruturação da subjetividade pela via da neurose. Porque lembram vocês que a passagem do pai no complexo de Édipo da neurose é um pai que é déspota num primeiro momento, né, ou no segundo tempo do Édipo, mas que depois é um pai que também possibilita. Um pai que é só restritivo, ele não funciona para pensar a subjetividade na neurose. Então, esse pai, entre aspas, impotente ou déspota, ele não consegue mobilizar uma abertura da função materna para entrar na célula narcísica. É como se esse agente da função materna, entre aspas, se fechasse em copas, né? Como se, e aí não se produz um hiato, né, entre o ponto de vista da criança, a criança como fala imaginário, que complementa o desejo materno, e o próprio agente da função materna. Ou seja, né, neste modo de estruturação subjetiva, né, o paranoico não, vou repetir, o paranoico não deixou de ser o fauno imaginário que complementa o desejo materno, né? Isso implica dizer que o paranoico se cristaliza numa posição de objeto diante do grande outro. E essa é a nossa questão clínica, pessoal. O que a gente, na clínica da loucura, o que a gente faz com isso? Porque justamente esse é o ponto. O paranoico fica cristalizado nessa posição de objeto ou de falo imaginário de complementariedade ao desejo do grande outro, né? Vocês lembram que eu estava falando para vocês da Verwerfung, né? Que Freud mencionou isso lá no manuscrito H, né? Ou então a Verwerfung, né, da percepção antiga, né, que a gente viu também na aula passada, Freud a paranoia. Então, esse é o ponto, é aí que a gente chega nessa questão, né? Nesse caso, então, o que acontece? Uma vez que a função paterna ela é inoperante, a criança, na sua narrativa edípica, no seu drama edípico, quando ela se depara com a percepção antiga da castração da mãe, esta criança, ela simplesmente
rejeita essa percepção antiga da castração da mãe. Ou seja, essa criança ela não alcança a diferenciação sexual. Né? É isso que Freud dizia da Verwerfung, ou que o Lacan vai falar da Forclusion, né? A foraclusão do nome do pai, ou o fracasso da função paterna. Lembrar que forclusion é um termo francês que vem do campo jurídico. Né? É quando justamente um processo jurídico deixa de existir. Né? Há uma prescrição de prazo. Esse é o paralelo que a gente faz com o drama edípico, com a provação edípica. Lembra que eu dizia para vocês, né? O Édipo é uma oportunidade que a criança tem de se estruturar subjetivamente. E essa oportunidade é dada uma vez. Né? Se essa criança, na sua narrativa edípica, ela não alcança a percepção da castração da mãe, se ocorre, portanto, a rejeição ou a Verwerfung, esta criança ela vai se estruturar pela via da psicose, né? E aí não tem mais volta. Né? É aquilo, ou aquela discussão que a gente já teve também, aquilo que é da ordem do curável e daquilo que é da ordem do incurável na estruturação subjetiva da psicose. Não dá para a gente transformar, pessoal, um psicótico no neurótico. Essa é uma questão ética importante. Justamente por esse argumento. Uma vez dada a estruturação subjetiva e ela se deu no Édipo, na sua provação edípica, épreuve, em francês, essa estruturação subjetiva se deu por uma via que lhe foi ofertada ali naquele momento, né? Se a criança elege o mecanismo de defesa da rejeição, ou a Verwerfung freudiana, portanto, se ela não alcança a percepção da castração da mãe, né? Essa criança ela vai ser sempre psicótica. Né? E aí, como consequência da sua própria estruturação subjetiva, né, é uma posição de exterioridade ao simbólico. Quer dizer, a criança ela não entrou pela via da psicose, ela não entrou, não se submeteu a uma norma. Qual norma? A norma fálica. Né? Não mergulhou no discurso, no laço simbólico, no laço discursivo, portanto, ela não está presente estruturalmente no laço social. Outro ponto importante é pensar que na psicose, né, o grande outro ele não é barrado. Né? Isso é importante. Tá? Isso é importante, né? E isso traz consequências para a gente pensar a questão da estruturação subjetiva na psicose. Outro aspecto, né? Na estruturação da psicose, há certas posições subjetivas aí do psicótico que lhe são impossíveis. Lembra que a gente falava do caso Schreber, né? E a sua relação com o evento desencadeante? É isso, quer dizer, quando Schreber, por exemplo, foi nomeado para assumir a presidência da Suprema Corte, ele, por uma impossibilidade estrutural, não lhe foi possível suportar, ocupar uma posição de investimento simbólico. E aí o Schreber entrou em crise. Né? Justamente quando uma realidade lhe torna insuportável, a sua posição insustentável, né, com relação à sua estruturação subjetiva, né, a saída que ocorre na psicose, muitas vezes, é do desencadeamento de uma crise, e é isso que a gente vai falar agora. Então vamos lá para o nosso último ponto, o delírio do Schreber, o esquema I, para formalizar o campo da realidade na paranoia, e uma indicação para o tratamento possível das psicoses. Então, estou finalizando, gente. Respiro final. Estou extenso, o conteúdo é pesado. Isso que eu estou fazendo aqui é uma apresentação oral para vocês seguirem um roteiro de leitura, né, da minha tese, do meu livro. E vamos lá. Não vamos recuar, né, da complexidade aí conceitual. Então, diante de certos impasses subjetivos, diante de
contingências quando um psicótico, por exemplo, é convocado a ocupar uma posição de impossibilidade inerente à sua estruturação subjetiva. Por exemplo, quando ele, o psicótico, entra numa crise importante, é neste momento que muitas vezes esses pacientes chegam até nós, e é aí que a gente vai problematizar o que a gente faz com isso na clínica. Bom, falando então, né, de como escutar o delírio, né, numa crise psicótica, retomo aquela imagem da enquête d'un sujet. Enquête, separado, em busca de um sujeito. Enquête, junto, pesquisa de um sujeito. Eu vou ilustrar isso para vocês depois com a clínica, tá, pessoal? Hoje, neste momento, nós estamos lidando esta aula, né, nas questões teóricas por enquanto. Então, como escutar alguém em crise? Perguntas importantes. O que desencadeou o surto? Qual foi o evento que propiciou uma crise? Né? Qual foi a impossibilidade simbólica, né, que o sujeito se deparou na sua contingência de vida que desembocou num surto? Né? Outra pergunta importante: qual foi a sua produção delirante? Como é que esse cara, outra pergunta, como é que esse cara pôde sair dessa crise psicótica? Como que ele pode se manter no tênue fio da loucura sem despencar outra vez no abismo da psicose? Né? Bom, a proposta do Lacan para a gente falar disso é o esquema aí e a formalização do delírio do Schreber. Né? Voltando para a neurose, retomando aí o contraponto, a nossa estratégia de conversa, né? Lembram do Magritte, que eu falei há pouco, a condição humana, né? A fantasia como tela de apreensão da realidade? Então, na neurose, como eu estava dizendo anteriormente, cada um vê a realidade conforme a miopia do seu fantasma, né? É uma questão teórica que eu só vou mencionar. A gente pode dizer, há uma extração do objeto A, né, desse objeto causa de desejo, e a gente pode pensar a torção do campo da realidade, né, como algo aí que o Lacan lança a mão para pensar essa topologia aí da banda de Möbius. Bom, isso é diferente na psicose. Na psicose, o que a gente pode dizer de um jeito mais simples? Né? A realidade fala. Né? O sujeito psicótico, ele povoa os objetos do mundo com seus conteúdos inconscientes. Né? Tem, por exemplo, no capítulo 4 do Seminário 3, As Psicoses, um capítulo que está nomeado Eu Venho do Salsicheiro. Né? É uma circunstância onde uma mulher, né, saindo do edifício onde ela morava, ela alucina o seu vizinho a chamando de porca. E ela responde, eu venho do salsicheiro. Essa é uma questão fundamental para nós, pessoal. O que está em jogo aí em termos conceituais? Nessa questão, então, para a gente pensar o registro do real da psicose, ou seja, isso que é da ordem, né, das pulsões, que nos determina, né, que vai, né, nas suas origens filosóficas, no romantismo alemão, uma instância que se sobrepõe sobre nós, sobre a nossa existência e que nos marca, nos captura. Né? Então essa perspectiva da gente pensar essa relação entre pulsão com o conceito de real neste momento do ensino do Lacan, né? O que a gente pode então dizer? Bom, algo da pulsão parcial, sobretudo a vertente feminina da pulsão anal, aquilo que Freud escreveu nos 3 ensaios, né, sobre a pulsão anal, essa vertente, né, da passividade, ou essa vertente ou caracterizado como vertente feminina. Esta vertente da pulsão parcial, ela não entrou no sistema de simbolização. É aquilo, né, que o Lacan retoma e propõe teorizar nesse contexto do seu ensino, Aberraum.
uma admissão ao simbólico que falta, justamente, me repito, a vertente feminina da pulsão anal. Não entra pelo sistema de simbolização e retorna pela via, né, deste real, desta condição de imperiosidade própria da pulsão, como eu estava dizendo para vocês. Tá certo? Então, isso é uma questão importante, né? Volto nisso daqui a pouco, por hora quero ainda falar um pouquinho do esquema aí e o modo como o Lacan teoriza ou formaliza a estrutura do delírio no Schreber. Então, seguindo adiante. Respira, vamos lá, vamos fundo, estamos terminando, né? Nesse contexto, portanto, do o esquema aí, é importante a gente destacar duas suplências, uma suplência imaginária e uma suplência simbólica. Quer dizer, é necessário, portanto, a gente pensar que o delírio e a construção da metáfora delirante, né, tem, né, uma indicação clínica e que, eu estava dizendo para vocês, é algo que se articula com o que eu falava agora anteriormente, com essa questão, né, do retorno do real na psicose. Quer dizer, né, só para a gente fazer essa articulação que eu acho que faltou e eu quero resgatar isso agora, para que a gente possa pensar teoricamente a indicação clínica na psicose, é importante a gente pensar então que tem esse retorno do real que insiste, né, que é um efeito do desencadeamento da crise, eu vou falar disso melhor na próxima aula também, né, e que isso se dá, ou a indicação clínica, pensar a construção da metáfora delirante como algo que vai oferecer borda, vai dar contorno a esse retorno do real, dessa Beraum que eu estava dizendo há pouco. E aí sim, entrando na estrutura do delírio, né, problematizar essa ideia que no delírio de um paranoico, ou como Lacan teorizou o delírio do Schreber, a gente tem duas suplências, a suplência imaginária e a suplência simbólica. Então, na suplência imaginária, ser uma mulher. Lembra que o conteúdo do delírio era esse? Que bom seria ser uma mulher que pudesse copular com Deus, né, e produzir a redenção. Então, ser uma mulher fala já dessa questão do objeto, né, ou de ser o falo imaginário do desejo do outro. Tudo isso que a gente já estava teorizando com respeito ao complexo do Édipo. Né? E a suplência simbólica, mulher de Deus, quer dizer, Deus aparece aí como o nome do Pai, né? Ou o eixo simbólico, o eixo da identificação ao ideal do outro. Né? E acho que isso é importante, a gente vai repetir essa questão várias vezes, né? Insisto nesse ponto, dizer que se por um lado o paranoico se estrutura uma certa posição de exterioridade ao simbólico, por um outro lado, não nos permite afirmar teoricamente que não há simbólico na psicose, né? Exatamente por esse ponto, porque a gente pode, na formalização do delírio, do Schreber, dizer que há uma suplência simbólica, ou seja, que é importante encontrar alguns pontos de encontro do psicótico e da sua produção delirante com o registro do simbólico. E aí a gente pode retomar o que a gente teorizou na outra aula, lembrar essa questão do binômio terapêutico e inclusão. Lembram que eu dizia para vocês no comecinho da nossa leitura, né? Terapêutico é equivalente à inclusão? Não, a gente não pode tomar isso ao pé da letra, porque a gente tem que pensar conforme aquilo que Viganò nos orientou na sua contribuição teórica, que uma inclusão só é possível desde que haja, ou desde que ela seja também uma inclusão simbólica. Queria dar um exemplo, por exemplo, né, para tratar disso. O caso João, que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. O João, ele é alguém que enfim, né, um diagnóstico de paranoia, né? E é alguém que eu trabalhei por 10 anos ou mais até, e durante um percurso desse tratamento clínico com ele, eu incitei com ele uma demanda de escrita.
E muito interessante. Então ele tinha o endereço do meu consultório e ele escrevia as coisas dele, né? E colocava a carta no correio. Teve uma vez que ele escreveu uma carta e o envelope era absolutamente poluído. Ele brincava que eu era o Maurício de Souza, então Maurício de Souza da Silva Pintinho, e aí ele colocava todos os personagens da Turma da Mônica no envelope. Uma coisa impressionante, um envelope muito poluído. Porém, o que fez o João? Né? O João é um nome fictício, claro. Né? Ele, nos quadradinhos do CEP, ele colocou o código de endereçamento postal corretamente. Ou seja, ele teve ali no quadradinho do CEP, do envelope da carta, né? Ele o preencheu corretamente e, bingo, a carta chegou. Vou brincar, não foi uma carta roubada, quer dizer, a carta chega ao seu endereçamento, né, justamente por conta destes pontos de ancoragem simbólica que ajuda a estabilizar ou fazer laço. Né? No caso, aí a carta chegou, né? E aí essa ideia da gente pensar também isso, escutar o delírio, construir o delírio, verificar se tem na formalização a suplência simbólica e imaginária, é o que permite dar esse contorno a algo que não entrou no sistema de simbolização da psicose. Né? É aí que a gente pode pensar da indicação clínica, da construção da metáfora delirante, pensando, considerando suas suplências imaginárias e simbólicas, né? E pensar justamente a produção de significantes que possam dar base, contorno a esse real que insiste na psicose. É aí que a gente pensa na simbolização. Para terminar, ufa, a aula hoje foi extensa, né? Tomar emprestada a imagem que Lacan nos sugere do secretário do alienado ou do testemunha do delírio. Né? Quer dizer, a nossa posição como um clínico que acompanha alguém, né, no tratamento da loucura, é uma posição de secretário, de sustentar os significantes que o próprio psicótico traz sob transferência. E aí, fazer um esforço brutal, pessoal, para a gente não compreender. Não é à toa que o Lacan abre o seminário 3 dizendo: não compreendam o paciente de vocês, para a gente não atribuir sentidos neurotizantes, neuróticos ou neurotizantes. Lembra que eu dizia que a questão da estruturação do sujeito do inconsciente, né? E a questão da forclusion, né? Que é da foraclusão, né? Se a criança se estrutura pela via da psicose e se dá essa estruturação subjetiva neste tempo, não tem como corrigir, né? Aliás, essa é uma crítica que se faz, inclusive, porque em alguma medida a gente pode pensar que quando Lacan propõe, né, o fracasso, né, da função paterna, é como se a gente pudesse, eventualmente, conceber uma ideia que então a gente teria que consertar para que haja, no a posteriori, o sucesso da função paterna. Não é isso, tá? Não é isso, né? A gente não vai corrigir a estruturação subjetiva, a gente vai simplesmente reconhecer que a estrutura psicótica ela tem um funcionamento próprio, né? E a gente vai operar com essa lógica de funcionamento próprio do outro, que não é a nossa neurótica, por exemplo, né? E que tudo bem. Né? E aí, nesse sentido, cabe também a gente não remeter o nosso sujeito psicótico às impossibilidades simbólicas. Né? E aí, nesse sentido, para fechar de verdade, pensar o delírio ou a construção da metáfora delirante como uma solução particular do sujeito para ele lidar com a sua própria castração. Essa é a sua cura, né? Tomando a ideia aí do queijo, né? Um queijo bem curado é um queijo mais gostoso, né? É isso que está em consonância com a ética da psicanálise, porque a construção do delírio é algo que vai ao encontro da verdade singular desse sujeito aí psicótico, e é essa a nossa aposta, é essa a nossa perspectiva clínica de trabalho.
Tá certo? Pessoal, eu quero pedir desculpas porque eu sei que eu massacrei vocês agora, né? Porém, esse é o eixo primordial para a gente pensar desde uma concepção de subjetividade ou de ser humano, né? Como é que a gente aproveita isso para entrar nas questões específicas do acompanhamento terapêutico. Tá certo? Então agora eu vou ter elementos para a gente entrar na clínica do AT, né, pensar a questão da instalação do dispositivo de tratamento e também a questão aí do olhar em rede. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima.